Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso bloco, A Família na Sociedade Contemporânea. Na semana passada, nós tratamos sobre a compreensão iluminista do matrimônio e da sua influência na sociedade hoje. A gente viu quão pervasiva, quão disseminada é essa concepção na nossa sociedade atual, de modo a muitas vezes influenciar e determinar a forma que nós cristãos entramos num casamento, com essa perspectiva de que os termos do contrato do matrimônio, quem decide sou eu, e o casamento existe para satisfazer as minhas necessidades. Muitas vezes a gente absorve essa perspectiva liberal sem nem sequer nos darmos conta. Muitas vezes a única coisa que distingue o casamento cristão evangélico do casamento não cristão é que a igreja ainda pelo menos enfatiza que o sexo é a exclusividade do casamento. Fora isso, a perspectiva muitas vezes é igual, e isso é perigoso. Hoje nós vamos tratar da família na perspectiva de uma outra ideologia bastante disseminada no mundo hoje, que é a ideologia marxista. Eu diria que, com um grande grau de certeza, talvez as principais ideologias concorrentes no mundo hoje, que mais influenciam a sociedade ocidental, são justamente o liberalismo e o marxismo. Por isso se faz de fundamental importância a gente entender o que essas ideologias defendem, para que a gente possa ter o discernimento necessário para percebermos quando elas estão se infiltrando na igreja, quando elas estão determinando as discussões no parlamento, ou quando elas estão determinando a nossa própria concepção de casamento, de família, criação de filhos e tudo. Vamos começar orando? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela presença de cada pessoa aqui, e que em meio a essa discussão o Senhor possa trazer esclarecimento, verdadeiro esclarecimento, para que a gente não venha a tropeçar nessas pedras ideológicas que se colocam no nosso caminho e visam a destruir a família, o casamento e aqueles valores, aquelas instituições que o Senhor criou. No nome de Jesus, oramos, amém. João capítulo 6. João capítulo 6, 45 a 53, fala o seguinte. Espera aí que está errado. João capítulo 11, 45 a 53. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por que eu começo essa aula com essa passagem? Porque aqui a gente vê algo que inicia o complô para matar, assassinar Jesus, que é uma conspiração política. Vendo o Sinédrio a ameaça que Jesus representava,
E como diz aqui na passagem, temendo eles que viessem os romanos e tirassem o poder político do Sinédrio, eles passaram a conspirar contra Cristo. Cristo foi morto numa conspiração. Vejam, no mundo de hoje, fala-se muito também em conspirações. Só que muitas vezes a gente rechaça as conspirações como coisa de gente chapéu de alumínio, maluco, que vive inventando pretextos e desculpas para o cenário geopolítico mundial. Mas, na verdade, as conspirações são e sempre foram a regra na história política do mundo. Dizer o contrário seria ser ingênuo o suficiente para acreditar que aquilo que os políticos nos dizem corresponde àquilo que eles articulam nos bastidores. E muitas vezes os conspiradores vestem uma máscara para justificar suas conspirações, uma máscara muitas vezes lícita e verdadeira até. Aqui a gente viu que o Sinédrio acusava Jesus de blasfêmia por dizer-se Deus. Não estavam errados. Na concepção da lei judaica, Jesus era um blasfemo, porque eles não percebiam que ele de fato era o Deus encarnado. Então vejam, eles apresentavam publicamente um motivo que era até verdadeiro. Esse aí é um blasfemo, esse aí está dizendo que é Deus. Só que isso não correspondia às suas motivações reais. As motivações reais do Sinédrio. A preocupação não era realmente com a blasfêmia, mas era com a perda do poder político. Aqui tinha uma conspiração política, então. E os conspiradores, eles muitas vezes, quase sempre fazem isso. Vestem-se de motivos nobres. Defendem pautas bonitas de tolerância, de direitos humanos, mas que, via de regra, não correspondem às suas verdadeiras motivações. Tem uma série que eu acho fabulosa, House of Cards. Embora seja uma peça de ficção, ela abriu... Tosse hoje está chata. Embora seja uma peça de ficção, ela abre nossos olhos sobre como verdadeiramente funciona a política. Porque é a história de um congressista americano, história fictícia, evidentemente, e é interessante porque em todo momento na série mostra como ele conspira nos bastidores para alcançar o poder, até que ele chega à presidência da República. E aí você vê muito claramente na série que aquilo que o Frank Underwood, o protagonista da série, verbaliza para o público, não corresponde às articulações que são feitas nos bastidores. E a política é isso. Aquilo que os políticos nos falam não correspondem àquilo que eles realmente creem. Por isso que, se a gente não conhece um pouco de filosofia política, de ideologia política, a gente se deixa enredar pelo discurso de quem é mais esperto do que nós. Olha, ele está defendendo a democracia, ele está defendendo a ciência, e muitas vezes se torna pretexto para implantar uma agenda política. Conspirações não só existem, como são a regra. Isso não quer dizer que a gente vai acreditar em qualquer conspiração, né? O código de barras é o número da besta, aquelas coisas que a gente cresceu ouvindo. Mas, de fato, há muitas conspirações por trás do mundo hoje. Desde a década de 60, pelo menos, o Ocidente vem sendo tomado por um forte movimento cultural que tem como marca a oposição a tudo aquilo que sempre sustentou a família natural, a família tradicional. Daí surgiu a revolução sexual, o feminismo, propostas de redefinição do casamento. Será que toda essa mudança representa uma evolução natural da sociedade? Fruto do inexorável amadurecimento da sociedade que finalmente chegou às luzes, à idade da razão e percebeu que a gente tem que jogar tudo aquilo que a gente acreditava no lixo e reformular a sociedade. Ou simplesmente a sociedade ficou maluca? Qual é a origem disso tudo?
É evidente que uma súbita e tão radical mudança na estrutura moral da sociedade não pode ser obra do acaso. Vejam, se a gente estivesse aqui em 2010, eu estivesse aqui falando para vocês, e eu dissesse que em 2021 seria polêmico você dizer que homem é homem e mulher é mulher, todos certamente ririam da minha cara. Nem mesmo num filme isso seria verossímil ou plausível. No entanto, esse é o mundo que a gente está vivendo. Tamanho o antirrealismo que você não pode dizer coisas óbvias. É aquela época a que Chesterton se referia, em que nós deveríamos lembrar as pessoas que a grama é verde. É o que está acontecendo. É óbvio que isso não pode acontecer naturalmente. E por trás desses movimentos, é verdade que há rios e rios de dinheiro, de fundações internacionais, de ONGs estrangeiras, que financiam essas pautas, aborto, redefinição de casamento, com propósitos políticos. Ou seja, existem conspirações por trás disso, e uma das motivações dessa conspiração por redefinir a família é a conspiração de motivação ideológica. Não foi com o aparecimento do feminismo e dos movimentos contraculturais nos anos 60 que a família passou a ser interpretada como um campo de batalha entre sexos, entre o marido e a esposa, e um campo de batalha entre gerações, entre os pais e os filhos. Já no século XIX, com os fundadores do marxismo, Karl Marx e Friedrich Engels, se introjeta o veneno do antagonismo no seio da família. Na aula passada, nós vimos como a ideologia liberal do iluminismo corrói sutilmente todo o vínculo familiar por superenfatizar a autonomia do indivíduo acima de tudo mais. E sendo o indivíduo autônomo, caem por terra todas as regras que não correspondem, que não têm origem na consciência do indivíduo. Cai por terra as normas religiosas, caem por terra as normas da natureza, caem por terra os costumes sociais e tudo mais. Nesse sentido, o liberalismo também é uma filosofia anticristã. E Marx, ele começou a perceber que o que mais diferenciava as pessoas não era exatamente a propriedade privada, cuja abolição é um preceito fundamental do marxismo, mas ele começou a perceber que um dos maiores, se não o maior instrumento de desigualdade social é a família. E ele está certo. Por quê? Um bom pai e uma boa mãe trabalham, cuidam dos seus filhos, deixam herança para os seus filhos, pagam escola, provêm uma boa educação, e isso naturalmente cria uma desigualdade em relação àqueles que não têm pai e mãe. Portanto, a desigualdade, ela é um dado da natureza nesse mundo atual. Então, se a igualdade ela é um fim político, necessariamente a família precisa ser destruída, porque enquanto houver famílias sólidas, haverá desigualdade social. A diferença para o liberalismo é que o marxismo não tem um ataque à família apenas como uma consequência acidental. Talvez possamos dizer que o liberalismo ele não pretende deliberadamente destruir a família. Isso é indiferente, mas isso acontece por consequência lógica. O marxismo é diferente, porque Marx ele percebe a família burguesa que ele chama, como um mal. E o mal, portanto, que precisa ser destruído para que se alcance a sociedade ideal do comunismo. Na sua obra clássica, O Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra pequena, vocês encontram gratuitamente na internet, e é uma obra, embora perniciosa, cuja leitura é importante para se entender o mundo hoje, ele diz explicitamente: a abolição da família. Até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Em que se baseia a família atual, burguesa? No capital, no lucro privado. Na sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia,
mas encontra seu complemento na ausência forçada de família entre os proletários e na prostituição. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o desaparecimento desse seu complemento, e ambos desaparecem com a abolição do capital. Ou seja, a família serve para sustentar o capital. Vocês nos acusam de desejar abolir a exploração das crianças pelos pais? Nós confessamos esse crime. Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos, na medida em que propomos substituir a educação doméstica pela educação social. Então vejam que aqui Marx deixa claro o seu objetivo e as razões de abolir a família. O marxismo ele é uma ideologia materialista, o que quer dizer que a história ela se movimenta a partir de fatores materiais. São as relações materiais numa dada sociedade que são determinantes para a formação da consciência. Ou seja, no marxismo clássico, a forma que uma sociedade está organizada, as suas relações de trabalho, a igreja, a organização política, o Estado, a família, determinam a superestrutura da sociedade, beneficiando aqueles que estão no poder. Ou seja, as relações materiais, as relações de trabalho, as relações de família, o Estado, ele gera uma consciência específica, uma forma de pensar específica. Nesse sentido, quer dizer o seguinte: os nossos valores, os valores da sociedade burguesa, só existem porque a sociedade é organizada de uma determinada maneira. Se a nossa sociedade condena o adultério, segundo o marxismo, só condena o adultério porque isso é necessário para sustentar uma organização política específica. É isso. De modo que, abolindo-se essas estruturas, a infraestrutura da sociedade, toda a consciência muda. É por isso que os marxistas inventaram campos de concentração, para reeducar os seres humanos e assim gerar uma nova ordem social. Portanto, se nós quisermos instaurar um novo estado de coisas, precisamos necessariamente destruir essas instituições denominadas burguesas: a igreja, a religião, a moral e a família. Por isso que nessa passagem Marx fala explicitamente que a destruição da família é uma necessidade para o sucesso do comunismo. Com isso, segue-se a necessária destruição de tudo aquilo que é sustentáculo e função da família. Vejam aqui, por exemplo, que ele fala expressamente da substituição da educação doméstica pela educação social. Ao que ele está se opondo aqui? Ele está se opondo à autonomia da família, dos pais, em educarem os seus filhos. Ele está se opondo, por exemplo, ao homeschooling. Ele está se opondo a qualquer configuração, a qualquer permissão social em que os pais tenham a palavra final na educação dos seus filhos. E aqui ele propõe que essa autoridade pela educação dos filhos seja transferida da família para o Estado, que é exatamente o que acontece hoje. As famílias não mais educam seus filhos, terceirizam essa responsabilidade para a escola. Isso é marxismo. Então percebam como a gente vai se deixando influenciar por algumas ideologias sem nem nos apercebermos. E a oposição a isso, vejam, não é uma escolha dualista. Ou as crianças vão para a escola, ou eu educo em casa. A questão não é essa, mas sobre quem tem a autonomia de ensinar as crianças. Um bom pai pode sim escolher colocar os seus filhos numa boa escola, mas é ele o responsável pela escolha da escola, por aquele currículo e por verificar a educação dos seus filhos. Não é lançar as crianças numa escola, numa creche qualquer, e a escola que se vire, se daqui a 10 anos der problema, a culpa é da escola. Não, a culpa é dos pais. Se julgar necessário educá-los em casa, fazendo educação domiciliar, tudo bem.
O que não pode acontecer, que é a influência do marxismo, é a gente fazer filhos, jogar na creche pública, jogar na escola pública e a escola que se vire, e eu terceirizo essa responsabilidade da educação dos meus filhos para o Estado. Alexandra Kollontai, que foi uma famosa feminista da União Soviética, ela confessa em seu livro A Família e o Comunismo o seguinte: o homem novo de nossa nova sociedade será moldado pelas organizações socialistas, jardins de infância, alojamentos, creches para crianças, etc. E muitas outras instituições desse tipo, nas quais a criança passará a maior parte do dia e nas quais educadores inteligentes a converterão em um comunista consciente da magnitude da norma essencial, devoção à vida coletiva. Então percebam que isso foi escrito na década de 50. Todo o marxismo sempre conspirou por destituir a autoridade do lar. E a gente absorve isso naturalmente a ponto de dar por certo que a autoridade pela criação dos filhos é de todo mundo, menos dos pais. Se os filhos estão desviados da igreja, a culpa é do pastor. Se os filhos não estão estudando bem, a culpa é do professor. Se estão fazendo besteira na rua, a culpa é do Estado. E a gente entregou essa responsabilidade natural, divina, a quem não devia, favorecendo os propósitos de revolucionários políticos. A família, além de se reproduzir biologicamente, ela também se reproduz socialmente, na medida que transmite os valores que formam a consciência da próxima geração. Os indivíduos cooperam não só para produzir os meios para a satisfação das suas necessidades, como também se relacionam para se reproduzirem socialmente. Friedrich Engels fala, de acordo com a concepção materialista, o momento determinante da história é, em última instância, a produção e a reprodução da vida imediata. Todavia, ela possui duas facetas. De um lado, a produção de meios de existência, meios materiais. De outro, a produção do homem mesmo, a reprodução do gênero humano. O que ele quer dizer? Muito corretamente, a reprodução dos animais, ela é tão somente biológica. Porque os animais não têm inteligência, não têm razão. Quando eles se reproduzem, eles só reproduzem a vida biológica. Seres humanos, pelo contrário, reproduzem-se não só biologicamente, mas sobretudo socialmente. De modo que da família depende a manutenção e a reprodução da ordem social, moral e religiosa. Não é só o homem que nasce e se perpetua pela família. A ordem também nasce e se perpetua através da família. Ou seja, para o marxismo, a família é o elemento basilar da ordem. Cristo falou que os filhos das trevas são mais astutos nos negócios do mundo do que os filhos da luz. Isso é muito verdade. Por quê? Marx aqui está coberto de razão. Ele percebeu aquilo que muitas vezes a gente não percebe e trata como uma questão de pouca importância. Ele sabe que a família é fundamental para se ter uma sociedade minimamente ordenada. E se ele quiser instaurar uma nova ordem social, é preciso passar pela família. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso e tratamos discussões políticas sobre a redefinição da família nos termos dos nossos adversários. Se trata de tolerância, de amor, de direitos humanos. E com isso a gente vai percebendo, a gente vai caindo no veneno da serpente e permitindo que a sociedade venha cada vez mais destruindo a função e os valores da família, favorecendo assim a destruição da ordem social. Agora, como promover essa dissolução da família? Friedrich Engels fala, para poder tocar na ordem social existente, é necessário despojá-la da sua auréola,
para poder tocar na ordem social existente, é necessário despojá-la de sua auréola. O que é a auréola? É, na imagem dos anjos, aquela coisinha na cabeça que representa a santidade, né? O que ele está dizendo aqui? Se os marxistas quiserem destruir a família, é preciso primeiro profaná-la. Porque se você ama algo, se você vê valor em algo, você vai resistir quando alguém se propor a destruir esse algo. Então, primeiro é preciso profanar aquilo que a gente valoriza. E aí a gente começa a ver toda a cultura, Hollywood, novela, intelectuais, mídia, tratando muitas vezes coisas como o divórcio como um instrumento de libertação da opressão, ridicularizando o marido e a esposa fiel até a morte, retratando as aventuras sexuais de alguém que abandona um cônjuge como algo necessário para a realização humana, retratando o assassinato de uma criança no ventre materno como uma questão de direito essencial da mulher. Como se o oposto a isso fosse subjugação da figura feminina. Então vocês percebam como todo esse processo previsto, iniciado com Marx, vai se cumprindo na cultura geral, em que os valores fundamentais para a família e, por conseguinte, para a ordem social, são cada vez mais vilipendiados e profanados na intenção clara de destruir aquilo que é o alicerce da sociedade. E é daí que vem todo o movimento da revolução sexual. Aborto, feminismo, flexibilização do divórcio, promiscuidade, ridicularização da família tradicional e tudo mais. Quando Marx afirma que as mudanças na superestrutura, na esfera da consciência, são condicionadas pela infraestrutura, pelos elementos materiais, pela organização da sociedade, ele está dizendo que não só a economia, mas a família faz parte dessa infraestrutura que condiciona as mudanças na superestrutura, na esfera dos valores. Ele está dizendo que as instituições, como família, igreja, Estado, de fato, serve como manutenção e perpetuação de uma ordem social específica. E a gente percebe isso, se você observar esses grupos militantes políticos, sobretudo aqueles mais revolucionários, geralmente estão repletos de pessoas desajustadas, oriundas de laços familiares pervertidos e destruídos. Porque as pessoas assim, sem o vínculo familiar, elas tentam preencher a sua necessidade de vínculo afetivo de outras formas, pertencendo a outros grupos familiares. Muitas vezes, a militância política, às vezes até o fanatismo por um clube de futebol, ou pelo que quer que seja. O ser humano tem essa necessidade de pertença. E se você rompe o ser humano desse vínculo mais fundamental que é a família, ele vai buscar outros grupos para satisfazer essa necessidade de família que ele tem. Então, a nova geração vai se tornando presa fácil para cair e para ser cooptada por movimentos políticos revolucionários. Basta você pensar em algo pelo qual você morreria. Naturalmente vai vir à sua mente seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Vai vir à sua mente a sua fé, a sua igreja, o seu Deus. Ou seja, os vínculos mais profundos de uma sociedade são os vínculos familiares, os vínculos religiosos. E uma vez rompido isso, uma vez o ser humano não tendo mais algo pelo qual morrer, ele também não tem mais sentido para viver. E aí ele se torna presa fácil para esses revolucionários políticos. Por isso é um erro político crasso e é um erro de agenda da igreja desprezar o impacto dos protestos contra a família natural, a família cristã e monogâmica, considerando-os como se fosse uma mera bobagem inofensiva. A redefinição da família, ela tem consequências sociais
gravíssimos, gravíssimos. Contra o liberalismo, nós cristãos afirmamos que a constituição da família não se resume à vontade autônoma dos indivíduos que dela fazem parte. Contra o marxismo, nós afirmamos que uma sociedade saudável depende da integridade do núcleo familiar. E, portanto, nós precisamos observar quem são nossos representantes políticos, precisamos resgatar a função da família na educação dos filhos, precisamos reordenar os papéis naturais do pai, da mãe, do marido e da esposa, e precisamos, antes de tudo, menos falar e mais fazer, porque defender a família verdadeiramente não se resume a discursar contra o marxismo ou o liberalismo ou o que quer que seja, mas em assumir a missão natural que Deus nos deu de sermos pais, de sermos mães e construirmos uma família para a honra e glória de Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa exposição, que possa ter servido como alerta para a gente entender melhor as ameaças do mundo hoje, estarmos alertas e não cairmos em perigos. E, sobretudo, que isso sirva para que a gente, vendo a importância dessa instituição sagrada que o Senhor criou, a gente assuma as nossas responsabilidades como pai, mãe, marido, esposa e filho. Em nome de Jesus, amém.